amigos, boa noite a todos vocês. É com muita alegria que hoje me encontro aqui fazendo parte da tarefa de hoje, desta segunda-feira, e nesta casa abençoada, que tantas oportunidades nos dá a todos, né? De aprendizado, de trabalho. Bom, lembremos uma frase de Jesus quando ele disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali também estaria presente. Pois sabemos que os benfeitores que lhe representam já se fazem junto de nós, próximos de nós. Eles estão aqui com o intuito de auxiliar, de medicar, de ajudar, mas tem um detalhe: é necessário que estejamos em condições de poder receber essa ajuda, seja ela psíquica, seja ela para o perispírito, para o corpo físico, seja para emoções, certo? É necessário que estejamos abertos a toda essa ajuda, a todo esse auxílio. E como fazer isso? Nos dedicando nestes pequenos momentos, que é tão pequeno, né, ao longo da semana. Vamos fazer assim, ó, a gente esquece dos problemas, das dificuldades, de tudo que aconteceu ao longo do dia e dedicarmos totalmente os pensamentos a este vídeo. Na prece inicial que a Célia irá fazer, vamos elevar também os nossos pensamentos com a sinceridade do coração, falar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas angústias, né, aflições. Nós seremos ouvidos. Quando existe sinceridade no pedido, nós somos ouvidos, certo? Vamos pegar um copo d'água, colocar bem pertinho de vocês, para que ela seja fluidificada ao longo do trabalho, da tarefa, certo? Se vocês têm a TV Smart na casa de vocês, pega o celular, coloca ali no YouTube e espelha o celular na TV Smart, para que a imagem fique grande e todo mundo possa ver junto. O pai, a mãe, o esposo, a esposa, a avó, a sogra, todo mundo junto, como se fosse um culto no lar, certo? E no final, na prece final, a gente se coloca também em condições de poder receber um passe espiritual. Pois você pode ter certeza, os benfeitores estão ali, pertinho de vocês, prontos para te dar o auxílio que você precisa. Mas é preciso estar preparado para isso, tá? Então, tenhamos todos uma boa noite, uma boa tarefa para todos, um bom estudo, né? Que os nossos amigos que irão participar da noite de hoje, que eles estejam inspirados por Jesus, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento agora ao alto, pedindo para todos, nesse instante, para pensarmos em Jesus, nosso Mestre amado, que nos ensina tanto agora, nos ensinamentos do dia de hoje, no estudo que vamos dar início. Nesse instante, Senhor, que as suas bênçãos e a sua proteção possa se fazer em favor de cada um de nós, no nosso aprendizado na noite de hoje. Ser conosco, Senhor Jesus, nos amparando, nos fortalecendo, hoje e agora e sempre. Que as suas bênçãos e o seu amor se façam em favor de todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos e ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Jesus abençoe a todos e bom estudo. Jesus fortaleça hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, amigos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeitos. O item 7, o dever.
O dever é obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida, é encontrado nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está na contradição com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da proibidade interior, adverte-o e o sustenta, mas muitas vezes ela permanece impotente ante os sofismas da paixão. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como determinar com precisão esse dever? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso de vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e vosso repouso. Deus criou todos os homens iguais frente à dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal argumentando com a ignorância de seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É áspero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam o esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Boa noite, meus companheiros, mais uma vez aqui, juntos, para a gente refletir um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo, para que possamos melhorar a nossa caminhada, a nossa condição, E hoje a gente tem o dever como a reflexão da noite, e é interessante, como essa lição é um chamamento para que nós possamos nortear a nossa trajetória aqui nessa existência. Se nós tivéssemos um pouco mais de cuidado na nossa caminhada com o cumprimento do nosso dever material, com certeza nós teríamos mais facilidade no cumprimento também do dever moral. Nós sabemos que nessa existência nós cumprimos vários papéis enquanto filhos, enquanto cidadãos, enquanto funcionários, trabalhadores, enquanto cônjuges. Então são vários os papéis que exercemos e nos quais nós temos os nossos deveres. E é interessante como nós temos facilidade em não cumprir os nossos deveres, Quantas situações a gente vai postergando o cumprimento, ou a gente deixa para depois, ou a gente deixa para que o outro faça aquilo que nos compete. Porquanto se nós cumpríssemos os nossos deveres, com certeza
teríamos mais já desenvolvidas em nós as nossas virtudes. Porque assim como nos foi dito aqui na lição do Evangelho, o cumprimento do dever é uma forma de autoburilamento. Porque nesse cumprimento, né, de bom grado, a gente vai trabalhando em nós as virtudes da paciência, da humildade, da tolerância, do bem servir. Então olha só que instrumento maravilhoso que nós temos para nossa melhoria, o cumprimento, né, do dever. Então nós temos muita facilidade de distração, de entretenimento, e temos também esse dever como obrigação, como se fosse algo penoso, né? A gente tem aí, de certa forma, culturalmente falando, uma concepção de que cumprir o dever, de que trabalhar, de que é obrigação, que é dificultoso, que antes do dever, quem nunca ouviu isso, né? Antes o dever, depois o prazer, como se o cumprimento do dever fosse um anteprazer, fosse alguma coisa penosa, né? Difícil, enquanto que não, né? À medida que a gente faz com bom grado, com disposição, com alegria, com amor, o dever se torna para nós um prazer, se torna para nós aquele sentimento, inclusive maravilhoso, de dever cumprido, de estou fazendo a minha parte, estou fazendo algo. É aquele sentimento que a gente fala que é muito importante para a gente ter esperança na nossa vida, que é o sentimento de propósito de vida. A gente se sentir útil, né? Sentir que a nossa existência está sendo útil. Então essa ocupação, esse cumprimento desse dever material nos ajuda muito nessa caminhada também evolutiva. Então a gente vai trabalhando nesse cumprimento diário desse dever material e ao mesmo tempo a gente vai lapidando o nosso espírito. Porque nós já sabemos, né, que além desse cumprimento do dever material, nós temos um dever espiritual, um dever moral para conosco. A lição aqui nos falou, né, que a nossa obrigação moral, nosso dever moral, primeiro é conosco, depois com o próximo, né, com o universo e com Deus. Então, o nosso principal dever nessa existência é a nossa melhoria, é trabalharmos em nós para vencermos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, para que a gente possa aprimorar as nossas virtudes, se tornar mais conhecedor em várias áreas, mais habilidoso. Isso se faz através da ação. Aqui também nos fala que é um exercício prático, né? O dever é uma prática abençoada para que a gente possa se desenvolver. E muitas das vezes a gente se engana achando que o nosso dever é apenas para com o outro, ou é então tentar mudar o outro, tentar salvar o outro. Nós temos sim, né, a obrigação moral, o dever de contribuir com o outro, mas muitas das vezes não da maneira que achamos, porque várias são as vezes que achamos que temos que salvar o outro, mudar a opinião do outro, fazer com que o outro haja, ou seja, né, exista de forma diferente do que ele no seu momento evolutivo tem a capacidade de ser e de fazer. Então nós temos sim o dever para com o outro, mas de ser o exemplo, de ser a contribuição, de ser aquela pessoa, a gente até já conhece também, né? Aquela pessoa que vai ensinar a pescar e que não vai dar o peixe. Essa é a nossa contribuição para com o outro, é nosso dever realmente, contribuir, né, com a caminhada dos nossos irmãos, mas principalmente através da nossa melhoria. Esse é o nosso dever, né? Nos melhorarmos. E a gente posterga muito isso. A gente tem as famosas justificativas, né? Os famosos desculpismos. Não, quando eu tiver tempo, eu vou fazer. Quando eu tiver isso, eu vou ter condição de fazer. E aí a gente vai se justificando e vai postergando, e a existência vai passando, né? Quantas são as vezes que a gente encontrou vários motivos para não começar? Para não fazer o nosso dever, a nossa obrigação, para não começar alguma coisa, né? Não nos achando pronto para o cumprimento de uma tarefa, por exemplo. E não nos faltou convite, com certeza, se a gente olhar a nossa caminhada, foram vários os convites para o cumprimento do nosso dever. E a gente não cumpriu, né? E quem perde com isso somos nós. Perdemos na experiência daquela vivência, né? Daquela atividade. Perdemos a oportunidade de termos nos desenvolvido em várias áreas. Então nós temos sim o dever conosco, né, de nos melhorarmos. E a partir do momento que a gente vai estudando,
mais esse chamamento vai ficando latente em nós. Porque quanto mais a gente se torna conhecedor, principalmente das leis de Deus, das leis divinas, mais a nossa consciência nos cobra o cumprimento do dever. Então a gente fala que o dever é uma lei divina, uma lei natural. E é natural também esse processo em nós de percebermos que podemos fazer um pouquinho mais por nós, pela nossa melhoria, pelo outro, pela sociedade, pelo universo em si, né? Então é natural também que à medida que a gente vai estudando, a gente vai, né, se tornando mais conhecedor aqui das leis de Deus, que a nossa consciência nos cobre esse cumprimento do dever. Então que a gente possa cumprir o nosso dever na nossa caminhada, nesse burilamento pessoal, nessa melhoria, e que a gente tenha mais determinação de fazer aquilo que nos compete por nós mesmos. E a gente está vivendo aí numa época maravilhosa na nossa existência, onde a gente tem tanto acesso a tantos recursos e ferramentas que vão ser contribuição para esse nosso dever da nossa melhoria. Então não nos faltam recursos. A gente está vivendo aí em meio à pandemia, é uma época um pouco de isolamento social, mas ainda assim não nos faltam recursos para que a gente possa trabalhar nesse cumprimento do dever da nossa melhoria. Então busquemos mais, tenhamos mais disposição de ir de encontro àquilo que já nos é oferecido para que a gente possa se melhorar, né? Através de inúmeras ferramentas que a gente vê diariamente através de terapias, da leitura, né, do exercício da caridade, que a gente possa ouvir mais esses convites, né, observar mais aquilo que nos é oferecido e ir de encontro. Que é nós que temos que fazer esse movimento, né, de ir. Esse é o nosso dever, é nos melhorarmos. E enquanto nós nos melhoramos, a gente tem também o dever de contribuir com a melhoria daqueles que estão à nossa volta, né, principalmente através desse nosso exemplo. Aquelas pessoas que estão conosco na caminhada vão nos observando o tempo todo, né? Assim como uma criança nos observa. A criança é muito observadora, todos aqueles que estão à nossa volta estão nos observando. Então que nós possamos ser para eles exemplo de boa vontade, de determinação, de trabalho. E assim a gente vai contribuindo e vai cumprindo esse dever também de auxiliar nesse processo, né, de evolução de toda a humanidade, né, do planeta. E esse nosso dever com Deus. Nós estamos aqui também para contribuir na obra de Deus. Nós temos também esse dever. Cristo conta conosco para essa etapa de regeneração do planeta. Então, quanto mais nós nos dedicamos a esse nosso dever de nos melhorarmos, mais estaremos nos iluminando e sendo mais contribuição para todos aqueles que estão à nossa volta e para todo o planeta. Ou seja, estaremos contribuindo mais com as obras de Deus. E se a gente vai se aproximando mais de Deus através da nossa oração, do nosso estudo, do nosso sentimento, a gente vai cada vez mais desenvolvendo em nós esse amor por Deus, por Jesus, pelo nosso Criador. A gente vai se tornando mais grato por tudo aquilo que temos em nossa vida. A gente vai despertando em nós uma vontade ainda maior de ser grato e de adorar, de amar a Deus. E como Deus, espera que nós demonstremos esse amor através do cumprimento do nosso dever. A gente pode pegar como exemplo, vamos imaginar numa sala, uma mãe numa casa, com toda a sua casa bagunçada, a pia cheia de louça. Vamos supor que tem ali 2 filhos que passam o dia todo agradecendo a essa mãe. Mamãe, muito obrigada. Mamãe, eu te amo. Mas eles só ficam ali sentados no sofá, um monte de tarefas para serem feitas, apenas falando do seu amor por essa mãe, do quanto eles adoram essa mãe, eles idolatram essa mãe, eles amam essa mãe, O que essa mãe espera? O que essa mãe vai falar para esses filhos? Não, tudo bem, eu já compreendi, mas agora vamos levantar e vamos fazer aqui as nossas tarefas? Ela espera, que as tarefas sejam feitas, que cada um cumpra a sua parte. E assim Deus é conosco. Às vezes nós precisamos ter esses momentos de oração, de prece, de conversar com Deus, com o nosso anjo guardião, mas nós precisamos levantar do sofá e fazer aquilo que nos compete quando se faz a hora necessária, porque também não adianta só a gente ficar orando, e agradecendo, é preciso colocar em prática.
Tanto é que a gente sabe dessa máxima, né, do exercício da caridade, para que a gente possa aprender. Né? Essa prática da caridade é um exercício, a gente sabe que é um dever nosso. E que às vezes a gente deixa também um pouco a desejar no cumprimento desse dever. Então nós já sabemos que a prática da caridade é muito importante, para que assim nós possamos nos desenvolvermos. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo tanta coisa, né, que a gente está fazendo bem, é o nosso dever, né, é o nosso dever. E muitas das vezes a gente faz pouco. Então é uma análise, essa leitura é um convite, né? É uma análise que a gente vai fazer na nossa vida para avaliar como que está o cumprimento do nosso dever. E aí a gente pode observar ele em vários aspectos. Porque se a gente, dentro do nosso lar, lá no nosso trabalho, a gente faz com amor, a gente se dedica, a gente faz aquilo que é nossa responsabilidade, com certeza a gente está contribuindo com aqueles que estão à nossa volta, a gente está contribuindo com o planeta. Então a gente tem que tomar alguns cuidados também, porque hoje nesse meio que nós vivemos são muitos os atrativos, são muitos os entretenimentos, são muitas as distrações. E às vezes a longo prazo a gente começa a acomodar, porque hoje eu não fiz, alguém fez por mim. Aí amanhã hoje eu não faço, porque eu sei que essa pessoa vai fazer novamente. E aí a gente acomoda. A gente senta e deixa que as outras pessoas façam por nós. E quem está perdendo a oportunidade da melhoria, do crescimento, somos nós. E às vezes também a gente fica naquele sentimento de vazio no coração, de sentimento de estar perdido na caminhada. Nada norteia mais a nossa existência, essa nossa caminhada, do que a gente ter objetivos, do que a gente ter propósitos. Então a gente pode também traçar na nossa mente, no nosso dia a dia, aqueles objetivos que a gente vai fazer, aqueles deveres que nós podemos cumprir. E isso vai alicerçar em nós também essa fé, esse sentimento de força, de esperança no futuro. Isso vai trazer muita satisfação, sentido de vida. Nós estamos carentes muito disso. Né? A gente vê muitas pessoas com essa falta desse sentimento, né, de propósito de vida. A pessoa às vezes não sabe por que está vivendo, nem qual que é o propósito da sua existência. Está faltando aqui aquela satisfação, aquele sentimento de nós para conosco mesmo, com Deus, da nossa consciência. Poxa, eu fiz a minha parte, eu me senti útil, né? Eu servi um copo de água, eu vi que aquilo fez a diferença. Eu fiz uma limpeza, uma faxina, eu vi que foi importante, eu senti que eu cumpri a minha parte. Isso nos dá uma força mensurável. Então, se a gente às vezes está se sentindo titubeante na caminhada, exercitemos mais esse exercício do dever. E nessa pandemia também, às vezes a gente pode se justificar assim, não, mas me pediram para ficar em casa, então não tem como eu fazer o meu dever, né? Mas esse dever de que falamos, que vai nos trazer essa evolução material, moral e espiritual principalmente, ela é cumprida a todo instante. A gente tem que ter essa consciência de que toda tarefa é importante. Tudo aquilo que fazemos, de alguma forma, está contribuindo com a obra de Deus. E aí a gente vai observar na natureza os mais extraordinários exemplos, né? Cada animal, cada inseto, cada planta tem a sua função e cumpre primordialmente. E nós estamos cumprindo com as nossas tarefas, com os nossos deveres, com aquilo que nos compete? E aí a gente vai analisar também que é preciso ser criativo, é preciso buscar, é preciso fazer esse movimento em direção ao dever. Porque talvez a gente não está enxergando aonde ser contribuição, porque a gente não está procurando. Quantas e quantas pessoas a gente pode auxiliar, ser contribuição na vida dessas pessoas através de pequenas ações que, se a gente for observar, a gente pode fazer de casa mesmo. Será que a gente não pode de repente fazer um bolo e levar para alguém? Será que a gente não pode oferecer para ir no supermercado comprar algo para alguém que de repente não está podendo sair de casa? Será que a gente não pode ler para alguém que de repente não saiba ler? Não são coisas tão pequenas. E se a gente for observar, se a gente tiver esse sentimento, esse propósito de ser contribuição, esse propósito de servir, de ser útil, a gente vai conseguir ser útil o tempo todo. Para a nossa família,
para a sociedade, né? Para o outro, para os nossos irmãos, que é justamente o que o nosso Pai espera de nós. Né? O que o Pai espera é que os seus filhos façam a sua parte e se ajudem, né? Se auxiliem mutuamente. Então fala aqui para nós justamente isso. Inclusive ele fala aqui que o dever é difícil de ser cumprido. A leitura nos fala isso, que é muito difícil de ser cumprido. Mas depende do quê? De nós, né? O dever está alinhado com o nosso livre-arbítrio. Então depende de nós, a escolha, persistência e disposição no cumprimento. Por isso que é tão importante a gente estudar, para que esse chamamento esteja sempre, né, vivo dentro de cada um de nós. Por isso que é importante também a gente ter esses encontros, a gente estar com os outros, para que a gente esteja sempre se lembrando do nosso propósito aqui, que é justamente cumprir o nosso dever, que é justamente contribuir com o outro à medida que a gente vai se melhorando, que a gente vai evoluindo, e a gente tem condição de ser a contribuição também para o universo. Então que a gente possa, né, nesses momentos, nesses dias próximos, avaliar melhor aonde mais nós podemos contribuir dentro da nossa casa, junto aos nossos familiares, aos nossos pais, aos nossos filhos. Será que eu não posso fazer algo mais no nosso lar? Será que a gente não pode fazer algo mais ali no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade? Será que dentro de casa, ali no computador, eu não posso fazer algo por alguém? Será que eu não posso ampliar um pouco mais as minhas preces para que alcance mais pessoas? Será que eu não posso estender o meu culto no lar um pouquinho para que eu consiga contribuir com mais sentimentos de amor, de afeto, né, de iluminação para outras pessoas também? Então, qual é o nosso dever? É uma indagação que cada um vai fazer com a sua consciência de acordo com o patamar evolutivo que se encontra. E com certeza a gente vai perceber que tem muito ainda que se melhorar, né? Não é o momento de se acusar, não é o momento de se culpar, até porque não resolve, né? Mas é aquele momento da gente nos chamar à nossa responsabilidade. O que mais eu posso fazer? Aonde mais eu posso ser útil? A quem mais eu posso ser contribuição? E orar para que Deus, para que Jesus, nosso anjo guardião, né, nosso espírito protetor, possa nos trazer as boas intuições, né? Caminha por aqui, aqui tem alguém que necessita. Então a gente vai estar alinhado com esse nosso propósito de vida e com a espiritualidade amiga que vai nos mostrando também os caminhos nos quais podemos contribuir mais com os outros, com os nossos irmãos. Então essa é a reflexão que nós gostaríamos de trazer hoje. Muito obrigada a todos. Bom, pessoal, boa noite. Hoje eu vou contar para vocês uma história. E o nome dessa história é O Problema Difícil. Ela está no livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neo Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E uma noite, alguns companheiros estavam com Jesus, conversando, e um deles chegou até Jesus e perguntou, porque ele queria saber qual que é o problema mais complicado na luta espiritual. E aí Jesus, analisando, fez algumas considerações, e aí ele ficou reflexivo e contou uma história. Essa história era a seguinte: um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e que tinham muita sabedoria. E uma manhã, eles estavam discutindo o propósito de qual seria o maior obstáculo para vencer no caminho da vida. E no meio da discussão, o pai, sentindo que poderia chegar numa briga, que a discussão fosse ficar mais calorosa, ele resolveu chamar os 3 filhos e dar a eles uma tarefa. Os 3, cada um estaria carregando um presente, e eles levariam esses presentes para o palácio, aonde ficava o príncipe governante da cidade. E esses presentes honrariam muito o espírito de cordialidade e gentileza dos irmãos para com o príncipe. O primeiro irmão, ele levaria um rico vaso de argila. O segundo levaria um cervo muito raro. E o terceiro, ele levaria um bolo que foi feito pela família dele. Então, esses 3 irmãos estavam muito alegres com essa tarefa, porque eles iriam
E essa viagem seria mais ou menos de 5 quilômetros, porém, no meio do caminho, eles começaram a discutir de novo. O irmão que levava o vaso, ele não concordava com o jeito que o irmão que estava carregando o cervo fazia. Então, o tempo todo ele ficava falando para ele tomar cuidado, prestar atenção. E o irmão que estava puxando o cervo, carregando o cervo na carroça, ele ficava falando para o irmão que estava com o bolo para ele prestar atenção, porque ele podia tropeçar e o bolo cair no chão. Já o irmão que estava com o bolo, ele também ficava observando e apontando para o irmão que estava carregando o vaso. Ou seja, um estava criticando o trabalho, a maneira como o outro estava fazendo e carregando os presentes. E aí, num dado momento, o irmão que estava com o servo, que estava carregando o animal, ele foi consertar o jeito que o irmão estava levando o vaso e de repente o servo se soltou e saiu correndo e foi para o meio da mata. E aí o que estava com o vaso, com o bolo na verdade, ele sai correndo para tentar recuperar o servo e acaba deixando o bolo cair. E aí o que estava com o vaso também no meio da confusão acabou deixando o vaso escorregar, cair e quebrar no chão. No final das contas acabou que nenhum deles tinha mais o presente para levar para o príncipe. E eles ficaram muito desapontados e nervosos e aí eles voltaram para a casa do pai para falar o que tinha acontecido e como que foi a viagem, por que não deu certo. E aí o sábio, porém, sorriu e explicou: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês tivesse vigiado a própria tarefa, vocês não teriam estragado todos os presentes. O problema do mundo, meus filhos, é o de que cada homem deveria cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto pensamos nas responsabilidades dos outros, o que os outros têm feito ou o que eles têm esquecido de fazer, a gente deixa de prestar atenção no que é nosso, nas nossas responsabilidades. Esse é o fim do conto. E aí Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Então, o que a gente pode entender dessa história? Às vezes a gente fica muito preocupado com o que o outro está fazendo, está deixando de fazer, com quem o outro está, como o outro está vestido, o que o outro tem. E aí a gente esquece de cuidar de quem é mais importante na nossa vida, que somos nós mesmos. Então, o que a gente está fazendo, o que a gente está deixando de fazer, né? Quais são os obstáculos que a gente está enfrentando, ao invés de ficar olhando para o do outro. Às vezes a gente gasta muita energia, tempo cuidando da vida do próximo, do que despendendo energia para a gente mesmo, para a gente se tornar uma pessoa melhor, com menos vícios, né, uma pessoa mais evoluída. Então esse seria a moral da nossa história, da gente ficar atento aos nossos próprios atos, pensamentos e sentimentos e se preocupar um pouquinho mais com o nosso, porque com certeza o outro também deve fazer o dele. Olá, caros irmãos, boa noite. Dando sequência e complementando o nosso tema de hoje sobre o dever, convidamos 3 amigos da casa para enriquecer o nosso estudo, respondendo a seguinte questão: diante dos princípios cristãos, qual é o nosso dever? Primeiro, para com a família. Segundo, para com nós mesmos. E terceiro, para com a sociedade. Em relação à família, vamos ouvir o que o nosso amigo Arif tem a dizer e a nos esclarecer sobre o tema. Boa noite, pessoal do Caminheiros do Amor. Para mim é um prazer estar respondendo esta pergunta
que se relaciona com o dever familiar. Dentro dos princípios da doutrina espírita e dentro das orientações que os espíritos amigos nos trazem através da doutrina espírita. Então, o dever familiar, ele é o mais nobre sentimento a ser manifestado perante os nossos familiares. Muitas vezes nós temos os nossos sentimentos imbuídos de interesses pessoais, imbuídos do orgulho, do egoísmo. Então cabe a nós desenvolver os nossos sentimentos de forma a sublimá-lo, assim como Jesus nos ensinou durante a sua estadia aqui na Terra. Cuidar da nossa esposa, os maridos cuidar das suas esposas, as mulheres cuidar dos seus maridos, os filhos cuidar dos seus pais e os pais cuidar dos seus filhos. É a manifestação do sentimento para com o próximo. Cabe a nós desenvolvê-lo, cabe a nós tentar fazer da melhor forma possível acolhê-los durante as suas dificuldades, nas suas dores, nas suas necessidades, quando eles necessitam de um abraço, de um amigo e até mesmo estar junto das suas doenças, na sua doença de sublimação também. Nós sabemos que a doutrina espírita reúne espíritos com compromissos familiares, morais, entrelaçados por sentimentos contrários aos ensinamentos do nosso irmão maior, que é Jesus Cristo. Então cabe a nós termos o interesse, cabe a nós desenvolver formas de que nós possamos estar junto dos nossos familiares e acolhê-los nas suas dificuldades. Então, meus irmãos, vamos procurar, na nossa intimidade, desenvolver esse sentimento do dever. Nós sabemos que o dever não é apenas moral, mas é um sentimento de sublimação para com os nossos próximos. Obrigado, gente, e tenha uma boa noite. Muito bom, Arif. Muito obrigado pela participação e pelos seus esclarecimentos. E agora vamos dar continuidade à mesma questão, mas agora quanto ao dever para com nós mesmos. E desta vez quem nos responde é a nossa amiga Marta. Boa noite a todos. A respeito do qual seria o dever para conosco mesmo, em relação ao tema de hoje, o dever para conosco. Partindo do princípio que a gente vem nesse mundo material para evoluir, para buscar novas conquistas, novas virtudes, a nossa obrigação maior, o dever maior é de evoluir, é de conquistar essas virtudes interiormente, individualmente, fazendo boas escolhas, usando bem o nosso livre-arbítrio, E para que isso ocorra, para que a gente consiga fazer da melhor forma ou obter o melhor resultado para essa evolução, de cumprir esse dever que nos é dado quando encarnamos, é a gente se preparar, através do conhecimento, do estudo. Então faz parte da nossa existência esse dever conosco mesmo, o dever de nos melhorarmos, de ser melhores a cada dia, de nos tornarmos homens de bem, Então a gente tem que evoluir, É uma lei natural, obrigatória, a de evolução. Então, se a gente busca no desenrolar da nossa existência terrena, a busca dessas virtudes, o dever para conosco mesmo, automaticamente eu vou estar passando para aquelas pessoas que convivem comigo, com os irmãos de humanidade, esse conceito de evolução e do dever, com a obrigação, esse dever, com o nosso íntimo, os nossos sentimentos, a nossa busca, no bem comum, Então, pelo que eu pude observar, na leitura do Evangelho, é que a obrigação conosco
É o desenvolvimento das virtudes, é um dever nosso perante a nossa existência, né? É o que foi designado pelo nosso Pai, né? Então, o que eu entendi foi isso. Marta, muito obrigado pela sua participação. A sua resposta nos ajudou muito. E agora, para finalizar, quanto ao nosso dever para com a sociedade, a Dona Rosa dará a sua contribuição. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus abençoe-nos todos nós. O dever é a lei da vida, é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Nosso dever para com a sociedade começa principalmente quando ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Neste momento de transição, onde o mundo todo passa pela difícil experiência da pandemia, cabe a toda a sociedade unir e de mãos dadas a ajudar o seu próximo. Esta não é a primeira e nem será a última. Nesse momento de renovação e transformação, a palavra dever surge em nossas vidas como despertar, pois ele alcança dimensões espirituais tão importantes para nós. Dever nos leva a ter responsabilidade, compromisso e transformação. Dever da paz, sustentar a ordem, diz a cada um que perante a sociedade temos o nosso olhar divino, despertando a consciência do próximo, respeitando o seu livre-arbítrio e ajudando na construção de nós mesmos e de um mundo de paz, solidariedade e amor. Muito obrigado, Dona Rosa, pela sua resposta. É isso aí, pessoal. Através dessas respostas, podemos notar a importância do dever cumprido em qualquer aspecto de nossa vida, em qualquer meio que vivemos. Esse foi o momento de reflexão seca de hoje. Muito obrigado. Meus irmãos, então vamos mais uma vez essa noite agradecer a Deus, a Jesus, por essa tarefa, pelas bênçãos, pelas graças recebidas, pelo nosso passe virtual. Que Jesus possa estar conosco nos nossos lares, nossos familiares, abençoando, Senhor, aqueles nossos irmãozinhos que estão no leito de dor, que estão na rua, que estão precisando de medicamento, de alimento. Que a sua luz, o seu amor, possa confortar a todos. Pedimos também, Pai, que só coloca o medicamento naquela água que for necessário para cada um deles, que eles possam sentir-se mais fortalecido e amparado no seu amor. Pedimos a proteção para os médicos aqui da terra, que eles possam trabalhar com bastante segurança, com bastante fé e amor e auxílio a cada um desses nossos irmãozinhos. Pedimos, Mestre Jesus, também, que o Senhor abençoe os lares de cada um desses nossos, do mundo inteiro, onde haja dor, tristeza, angústia, desespero. Que a sua luz, o seu amor possa confortar a todos, abençoando e fortalecendo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos, Pai, com aquela prece que o Senhor nos ensinou, com muito amor, fazer ela, com muita confiança, para que nós possamos sentir cada vez mais fortalecido e amparado no seu amor e na sua luz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todo o mal. E com essa prece, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor nos ofereceu nessa noite, nesse dia, e que amanhã possa ser outro dia melhor do que hoje. O Senhor possa estar sempre conosco, nos fortalecendo e nos amparando.
hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus.